Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios de Primeira, o maior e melhor podcast de negócios do nosso estado. Eu sou Ricardo Nantes, sou empreendedor e investidor, já empreendi em vários negócios, já vendi empresas e já também investi em empresas que escalaram no Brasil. Meu Instagram é Ricardo F. Nantes, onde eu compartilho informações sobre empreendedorismo sem palco, empreendedorismo real, de bastidor e de dores e ao mesmo tempo conquistas que empreendedores fazem aqui em nosso Brasil, aqui no nosso país. E também te convido a seguir o podcast Negócios de Primeira lá no YouTube e agora também presente no Spotify, Negócios de Primeira, onde compartilhamos informações, entrevistas com empreendedores de renome do nosso estado e também empreendedores de renome nacional, já esteve por aqui. Te convido a curtir esse episódio, a ativar o sininho para receber as notificações de próximos, a curtir e compartilhar. O assunto hoje é energia solar. Um setor que já movimenta mais de 40 gigawatts, certinho, né? 40 gigawatts no país. E ao mesmo tempo ele está em franco crescimento, mas muita empresa fez besteira e acabou investindo mal, quebrando, e outras também cresceram e conquistaram, né? Como é o caso dos nossos entrevistados aqui hoje. E os nossos entrevistados aqui hoje, eles estão nesse setor, estão crescendo, e a ideia aqui é mostrar o jogo real, aonde se ganha nesse mercado e por onde crescer sem uma estrutura acaba virando armadilha, porque muita gente acaba quebrando também, né, gente? Sim, Demais. Hoje converso com os fundadores do Grupo R, uma empresa que nasceu da união entre engenharia de campo e visão comercial real. Começou no quarto da mãe e hoje é uma das maiores integradoras de energia solar do Mato Grosso do Sul. Isso já aí, são as maiores? Com muito orgulho. Com certeza. Já são as maiores? O volume Sim. de venda, um dos maiores. Ah, olha aí, show de bola. A gente saiu uma pesquisa falando sobre faturamento. A gente tava em terceiro, só que por conhecer da área, eu entendi que tinha as duas primeiras eram usinas de energia solar. Então não era uma... Falei, cara, se eu tô em terceiro, as duas primeiras é a usina, não é uma empresa, sou eu, pô. Sim, empresa de oferecer para empresa e residência são vocês, então, hoje. Exatamente. Ah, show de bola. Então vou direto pro jogo aqui. Bora. Começar a pergunta. Isso é importante. Vocês estão com quantos anos? 26. 27. Olha, esse início de ano aqui no podcast, a gente só tá entrevistando gente nova, né? A Camila, que teve uma entrevistada recente, agora também tá com 23, né? Certo, então a gente tá aqui, tá com quantos, Lucas? 27. 27? 26. Olha aí, ó. Tá, parece irmão gêmeo já um do outro. E isso é muito legal, né? Pessoal, gente nova empreendendo, gente nova fazendo acontecer. E eu acabo vendo, assim, algo muito comum em cada um dos empreendedores que entram e estão crescendo, né? Então isso é legal, bacana. Um detalhe importante, viu, gente? Isso aqui eu vou ter que fazer o jabá, eu vou ter que fazer a propaganda aqui, ó. O Lucas foi meu estagiário, pô. Estagiário. Desde aquela época eu já observava que tem que aprender com esse cara aí. Estagiário lá no Portal Educação, né? Você teve lá até depois que eu fiz a venda do UOL, você eu ainda continuei na UOL, quando você vendeu pra UOL, ainda continuei. Aí depois eu fui promovido ali pra vendas, área de vendas ali no call center e tudo mais. Foi ali que surgiu a paixão de vendas, né? Você estava contando pra mim que você começou como menor aprendiz, estagiário lá, de vendas. Eu apresentei resultado, peguei gosto, eu falei, essa brincadeira aqui é legal. Só depende de mim? Não, o jogo é diferente. Com certeza. Hoje você está como CEO lá, né? A gente se dividiu, né, em operação estratégico, a gente sentiu a necessidade esse ano. Porque antes era, eu cuido da parte comercial e tal, parte de engenharia, obra, você... Mas os planejamentos que a gente fez para os próximos anos, a gente já sente a necessidade de uma estrutura mais inteligente. A gente se dividiu ali em CEO e o Vinícius na parte de operação. Tá. E o Vinícius na parte de operação? Na parte de operação. A gente planeja, pega a bucha, vem, cara, precisamos abrir... Eu mando a bucha, ele pega a bucha. Precisamos fazer 10 filial, o que nós precisamos? Vamos pra cima. Trabalho daqui, o que vocês estão fazendo? Vamos trabalhar, vamos organizar. Me dá a ideia aí que a gente planeja, analisa o custo e faz. E põe pra frente. Top. Olha só, você tem 27, 26 anos.
são novos, estão empreendendo. Qual que foi a estratégia que vocês começaram a usar desde o início, desde o começo, para não fazer merda no negócio? Literalmente. Porque quando a gente é novo, a gente faz muita besteira, né? O que vocês tomaram cuidado para não acontecer isso e crescer? Acho que foi uma união de forças mesmo, né? O Vinícius, ele vem de uma área de engenharia, uma área de trabalhar na área de engenharia como estagiário, já teve uma leve experiência no mercado de trabalho, e eu tive uma leve experiência na área comercial. E ali, quando a gente estava no finalzinho de se formar, apresentando TCC, qual que é o tema? Cara, energia solar está em alta, vamos apresentar a viabilidade de implementação do sistema fotovoltaico. E a gente viu uma oportunidade no mercado e uniu forças. Eu falei, cara, eu sei vender esse negócio aí, não é possível. Quantos anos atrás isso? 4 anos atrás. 4 anos atrás. Vocês estão recente. E estão liderando. Exato. O Lucas olhou e falou, cara, eu sei vender. Eu falei, eu sei fazer o projeto e fazer a administração para entregar isso aí. Na época a gente tinha um terceiro sócio que não faz mais parte hoje em dia. Eles falaram, cara, eu sei instalar. Então a gente somou força. E a gente até... O terceiro sócio, ele era da área. Ele tinha empresa antes ou vocês chamaram ele só pra compor? Ele chamou a gente pra compor. Aí depois ele acabou saindo. Aí vocês ficaram. Ele que foi o embaixador ali da ideia inicial, de me chamar, ficar, preciso de alguém que venda. Eu falei, não vou vender e tal. E aí ele pegou, cara, preciso de alguém. Eu falei, então vamos entender esse negócio. Aí tinha confiança demais no Vinícius. Cara, o Vinícius tem que estar junto no negócio. Ele vai somar nisso, naquilo é onde a gente não tem a dor do projeto de engenharia, de validar a execução. O bom foi o Lucas, né? Cara, vamos. Eu falei, bicho, tô supervisor aqui, cara, será? Ele falou, bicho, nós vai crescer nessa porra e depois você vai querer, não vai dar certo, não vou querer mais depois que já tiver crescido o negócio. Então vamos, eu olhei no fundo do olho dele, eu falei, Vinícius, presta atenção, eu tô largando a área de gestão aqui também. Eu também tenho uma carreira, também estou construindo minha carreira. Você estava onde antes? Na UCDB, na parte de gestão comercial, dos cursos presenciais, EAD da UCDB. O Léo já tinha nascido na época ou não? Tinha nascido. Esse foi um dos pesos também, recém-nascido. Eu peguei e vamos arriscar. É teu filho? Meu. O Léo é o filho do Vinícius. O Léo é seu filho. O Léo é meu. Aí foi até no bar da faculdade, assim, saindo. Falou, vamos lá conversar no bar da faculdade. Eu peguei e falei, tudo que? Eu falei, bicho, eu vou fazer esse negócio acontecer, porque eu tenho certeza, é só vender. Eu vou passar dificuldade pra caramba, mas eu confio demais em você. Se você estiver ganhando 15, 50 mil, eu vou oferecer o dobro, mas você vai trabalhar comigo. Só que você vai trabalhar pra mim, não comigo. Sim. Eu quero que a gente une força nesse sentido e tal. Você também fazia o mesmo curso? Gestão comercial? Engenharia elétrica. A gente fazia engenharia elétrica. E a parte do comercial, não entendi. Você estava trabalhando como gestor comercial? Trabalhando como gestor. Entendi. Eu tinha que trabalhar pra conseguir pagar a faculdade. Entendi. E aí a área que a gente consegue levantar dinheiro é a área comercial. Então saí do portal Educação na época para ir para o CDB, para a área comercial também. Que legal. Então você começou na área comercial na sua vida lá no portal mesmo. No portal mesmo. Lá. Legal, eu acho que eu mereço um equity dessa empresa. Não, brincadeira. Não merece. Mas brincadeira, a parte é bacana isso, porque quando você empreende, sim, assim como vocês hoje, vocês vão ver muitas pessoas saírem ali do grupo R e abrindo a empresa. Então quando você perde colaborador para concorrente, eu fico meio sentido, né? Onde você errou, o que falta meritocracia, o que a gente tem que trabalhar aqui para melhorar. Mas quando a pessoa sai para abrir empresa, é gratificante. É gratificante e você não tem que fazer. Tipo, o sonho dela deixa fazer. E vocês, se eu não me engano, é a 7ª ou 8ª empresa que trabalhou alguém lá e depois saiu. Entendeu? Lógico que é mérito de vocês, mas a gente fica feliz porque a gente selecionou bem. Do portal, né? A gente selecionou bem. A gente buscava muito perfil de gente intraempreendedora que possivelmente ia virar empreendedora. A gente sabia que ia perder eles. Eu sempre tive isso também. Eu penso, vamos viver intensamente enquanto a gente está aqui. Sim. E se você decolar, vai pra cima, porque é um sentimento de que o dever foi cumprido ali. Você deu o seu máximo enquanto você estava trabalhando aqui, agora dá o seu máximo por você. E é a dica de sempre: não tenha plano B, cara. Não tenha plano B, porque se você tiver plano B, nem você acredita no A, cara. Você não vai fazer dar certo o seu negócio. Então, isso foi uma das estratégias que a gente falou aqui no começo. O Lucas olhava pra mim, eu olhava pro Lucas, cara, é só energia solar, filho. Você não inventa, a gente tá falando de energia solar aqui. Você fala, pô, vamos abrir uma serralheria, energia solar, na veia. E esse é um dos propósitos nossos até hoje. Plano A. Top. Que momento vocês perceberam que conhecimento técnico, porque tem muita gente que abriu empresa no segmento de energia, isso não é algo novo, né? Isso já existe já há alguns anos. E muita gente abriu e quebrou. Então,
possivelmente vocês perceberam, ó, não é só conhecimento técnico. Não. Tem que ter uma gestão comercial, uma estratégia comercial. Principalmente uma gestão de pós-venda, porque uma empresa de energia solar é uma empresa de serviço. Certo. E ela é uma empresa de serviço que eu costumo brincar que a gente casa com os nossos clientes, porque uma vez que você instala energia solar, hoje a gente não só instala, a gente tem um ecossistema de energia que depois para frente a gente pode abrir um pouco mais. Mas depois que você instala energia solar na casa de um cliente, na empresa de um cliente, na fazenda de um cliente, o que acontece? A vida útil de um sistema desse é 30 anos, e daqui 30 anos o sistema não para de funcionar, ele gera energia 80% do rendimento máximo. Então eu digo que é um casamento. Se você não trabalha um pós-venda, principalmente, você não consegue trazer uma receita depois, de um futuro. Você não consegue deixar um cliente feliz, porque os negócios de engenharia a gente vê que a indicação ela é muito forte. Então, uma das principais coisas é isso. A gente sempre focou em fazer um básico bem feito, visando trazer um pós-venda muito efetivo para não sair do mercado. Lógico, gestão do time, gestão das pessoas, a gestão financeira, não perder a mão, saber precificar, saber lidar com a tributação do mercado. Tudo isso é o que, somado, a gente não... tem uma segurança e não sair do mercado. Eu acredito que muitas empresas saem do mercado por uma precificação, perde a mão com o pós-venda, começa a gerar mal, pessoas falarem mal, principalmente a gente atende muito interior, tem empresas que também atendem muito interior, e fazer uma coisa bem feita, as pessoas falam pouco. Agora, se fazer algo mal feito, cara, isso estoura. E então muitas empresas saem do setor por conta de, às vezes, pessoas falando mal, não sendo um trabalho de qualidade, perdendo a mão financeiramente. Isso aí eu vejo muito. E o setor nosso setor, na área de energia solar, o pessoal, eles romantizaram a venda de placa. Então, compra placa, quantas placas? 13 placas, qual geração? E quando a gente olha para o setor, para a operação, para o modelo de negócio, é uma área de serviço. E todas as pessoas que têm serviço, prestadores de serviço em casa, o cara entra com o sapato em casa, deixa sujeira, deixa isso, deixa aquilo. Então a gente reinventar a metodologia de como a gente executa o serviço, porque o nosso trabalho não é venda de placa. Ele é muito consultivo. Não é venda de placa. Ele é bem consultivo. O nosso trabalho é de fato o serviço, a execução. A gente até brinca que a gente é o pedreiro, né, da energia solar. A gente é o cara que executa. Só que a gente tem também a parte de engenharia e tal. Só que a principal, que é o que o cliente precisa, é a execução. É saber fazer uma instalação bem feita que vai durar os 30 anos. YouTube atrapalha muito vocês? Porque tem muita gente ensinando a instalar placa, fazer... Aí o cara vai no Mercado Livre, alguma outra... O legal site, compra e tenta bom, fazer. É bom, né? Que o pessoal vê que na prática não é bem assim, não. Igual ver no YouTube. É igual você ler um livro de como fazer uma embaixadinha. Faz uma embaixadinha, joga a bola pra cima. Joga a bola pra cima. Faz isso. Aí na hora que você vai, pega a bola e faz na prática mesmo. É diferente. É bom que E nem todo mundo quer ter o trabalho também, né? O cara quer instalar e acabou. Tem uma parte boa do YouTube, cara, porque geralmente as pessoas elas vão nos principais canais ali de cima quando vai pesquisar algo. E geralmente as pessoas que estão nos principais canais do YouTube são pessoas que ajudam muito o nosso mercado, que é falando algo que seja real, que funcione, que seja algo verdadeiro. E aí um cliente que ele chega com um conhecimento, é legal até para você trocar uma ideia mais de igual para igual. O que estraga mesmo é o concorrente que não sabe o que está falando. Aí a gente precisa ter um trabalho comercial muito mais consultivo para a gente desconvencer. Não, não funciona assim. A gente é muito realista, né? Então tem cliente que chega falando que quer ficar, que não funciona. É assim que funciona. É assim que funciona, a gente tipo faz o que, assim... por exemplo, que eles falam assim, vem no YouTube e chega pra você. É melhor microinversor. Tá. Eu quero porque é muito melhor. O que é microinversor? Explicando aí, pessoal que não entende. Tem o inversor string e tem o microinversor. Basicamente, vou falar de forma leiga para ficar fácil de entender. O microinversor, ele surgiu para atender uma necessidade que o inversor string não atenderia, que é o caso de pega sombreamento, pega isso. Quando não tem sombreamento, quando a gente consegue colocar na mesma string, quando a instalação ela é perfeita, não tem diferença. Tem alguns só no preço, pontos, imagina, um é mais caro. Tem alguns pontos de melhoria, igual você monitorar de forma individual, mas quando a gente fala de um projeto residencial,
não faz sentido, ainda mais pelo pós-venda que a gente tem. O microinversor, ele individualiza as placas. Então, a gente usa em casas mais arquitetônicas, que eu não consigo fazer um arranjo de placas, por exemplo, 10 placas na mesma orientação de telhado, são limitações de engenharia. O microinversor, ele entra para quê? Põe uma placa aqui, 2 placas ali, 3 placas desse outro lado, e você consegue trazer rendimento com isso. Entendi. Sombreamento, por exemplo, se pega a sombra de uma platibanda de uma casa, de um condomínio alto padrão, ele bate a sombra na primeira placa, as outras não são afetadas. O inversor string, ele já trabalha de uma forma diferente. Ele trabalha com arranjos de placas. A gente precisa respeitar algumas coisas. Por exemplo, 10 placas no mesmo arranjo. Eles têm que estar na mesma orientação. Se pegar sombra nenhuma, ele afeta as outras. A gente usa muito em galpão, usina solo. Existe uma outra coisa também que o cliente vê. Meu telhado tem que fazer estrutura. Porque o telhado é voltado por orientação sul. Tem um rendimento um pouquinho menor. Às vezes, cara, você vai fazer uma estrutura, gastar 2, 3 mil, 4 para ficar uma estrutura bem feita. Vamos contar a história do condomínio daquela assembleia, só não fala o nome. Para ficar bem feita a estrutura, sendo que a gente pode colocar 2 placas no sul, vai ficar muito mais inteligente, não precisa, mas não, cara, alguém falou para ele que vai precisar fazer estrutura, enfim. Esse alguém normalmente é alguém do YouTube que ele viu a gente concorrente. A gente participou de uma assembleia em um condomínio uma vez e a gente leva muita solução de engenharia. E essa a gente fez questão de ir, eu e o Lucas. Era um condomínio que precisava orçar um sistema até... Não era muito grande. Era um sistema, se a gente fosse falar de valor de projeto, algo aproximado ali a 190 mil. E tinha uma área que não tinha a melhor orientação para gerar energia. Que geralmente o norte é a melhor orientação para gerar energia. Tinha uma área que era sul, o telhado. E aí, além da gente fazer uma análise de engenharia... Engenharia é o quê? Engenharia é custo-benefício, cara. É fazer mais com menos. Sim. Principalmente financeiramente. E todo mundo acha que, se tem as placas do sul, eu preciso levar elas para o norte. Vamos fazer uma estrutura de ferro alta e vamos inclinar para o norte. Só que muitas das vezes não é necessário. Por quê? Relação custo-benefício financeiro. Se eu for gastar, exemplo, 10 mil para fazer uma estrutura, para inclinar as placas para o norte, para gerar 10% a mais e fazer igualar a geração. Muitas das vezes eu posso aumentar a quantidade de painéis e gastar 3 mil. Então, mais simples, dá menos problema. Mais simples, você não cria uma asa delta ali, que fazendo bem feito não tem problema, mas tem muita gente que não faz bem feito, pode voar as placas, tem algo esquisito no mercado, você vê muita coisa. Só que nesse condomínio, como é que foi? Falei, cara, existe a possibilidade da gente fazer... Vamos se esforçar pra falar bem do... Existe a possibilidade... E o pessoal que tá vendo a gente no Spotify, eles estão dando risada e olhando pra mim. Tô achando que é no meu condomínio. Existe a possibilidade... Não é, esse não. Lá no seu a gente vai fazer o projeto. Fechamos lá. Existe a possibilidade da gente fazer a estrutura de inclinação, só que não é inteligente financeiramente. Existe a possibilidade da gente economizar 70% só adicionando painel. A pessoa levantou e falou, não, isso não faz sentido, cara. Eu falei, pô, como que não faz sentido? Você não gosta do seu condomínio, você quer fazer o pior, quer tirar dinheiro do gasto pra quê, cara? Mas foi mais ou menos isso. Ô Vinícius, depois o Lucas pode complementar, mas falando nessa questão de economia, por exemplo, o que traz de economia, por exemplo, quantos meses de retorno normalmente a pessoa investe, não sei se dá pra fazer esse cálculo, né? Dá. Daqui a X meses você recebe de volta o que você investiu para você instalar uma rede solar aqui na sua residência, no seu comércio. Quando a gente entrou no mercado, há uns 4 anos atrás, o retorno de investimento era 5 anos, cara. Era 5 anos. A parcela do financiamento, para você trocar, ela ficava um pouco maior do que a conta de luz. Hoje, com essa pulverização, muita concorrência ali, isso é bom, concorrência de distribuidor, inclusive, hoje o retorno de investimento está em menos de 2 anos. Ótimo. Menos de 2 anos. Mas você acha que foi tecnologia que avançou ou que foi concorrência que diminuiu o preço? Ou os dois? É que assim, existe uma diferença entre o equipamento e o serviço. Tá. A principal questão que a gente olha sempre os números passados, é muito importante a gente olhar para trás. A ampla concorrência do mercado importador de equipamento fotovoltaico para o Brasil, ela trouxe essa agressividade. Então, o equipamento que custava 20 mil, o mesmo equipamento que custava 20 mil um kit lá em 2021, 2022, hoje custa 10. Entendi.
Então, assim, a gente não se diferenciou ali na parte do serviço. O que fez algo agressivo com o mercado foi justamente os importadores. Indo ao encontro também na parte da mão de obra que a gente tem que precificar, o mercado ele oscila muito, principalmente com o governo, falando de taxação, que teve a 14.300 que saiu e tudo mais. E aí o mercado ele assusta. Como é que tá essa história em termos de taxação? Como é que tá funcionando isso? É só pra assustar o mercado, cara. Só? O mercado solar é muito forte, muito grande. A gente tem pessoas lá na ponta que defendem muito a gente. Pessoas... eu me sinto muito confortável. Muda muita coisa. O mercado vai mudando. Só que a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, o que funcionava mais lá atrás não funciona. Muda algumas regulamentações. Se você não se atualiza para trabalhar de acordo com isso, para o seu comercial fazer algo explicativo em relação a isso, aí abala, aí assusta. Mas as regulamentações, a gente passou por uma mudança de lei em 2023, que é a implementação do FIUB e tudo. O pessoal achava que isso ia acabar com o setor, acabou nada, aqueceu. A gente cresceu muito mais depois disso. Então, a gente tá num país que muda muita coisa toda hora e a gente precisa atualizar. Esse é o desafio e é o tesão do empreendedor, né? Verdade, loucura, né? Ô Lucas, que decisão vocês tomaram como sócio já que foi errada e custou para vocês tempo, dinheiro, gestão? Contratar parente. Contratar parente. Foi isso mesmo? Ó, o Vinícius acabou de responder. Concorda, Lucas? Eu sofro com isso aí até hoje. É verdade. Cara, são várias, né? São várias. A gente toma alguns tombos e tem que servir de aprendizado. Mas fala uma, você concorda com ele que é parente mesmo? É porque um monte de gente... Concorda, ele me fala disso todo mês. Todo dia te joga na cara. É mesmo? A gente joga na cara toda vez? Já passou. Eu sei não, hein? Já passou. Foi muito bom, cara. Esse foi muito positivo. Isso aí, fiquei muito contente. Mas em resumo, a gente deu uma oportunidade. Mas isso é muito comum, vocês sabem, né? O Demais. Empreendedor contratar parente pra ajudar. Aí confunde com tudo, aí fica... Eu falar palavrão aqui, começa muito bem, depois você vai perdendo, vai pegando uma proximidade, o começa a problema contaminar, é que você tem que fazer a demissão. Aí, e como é que funciona? A gente falou sobre isso. O parente era seu, Vinícius? Era meu. E aí, como é que tá o Natal e o Ano Novo? Não tem mais, não né? Tem mais? Não tem mais. Um dos principais tombos também. A gente falou sobre isso no vídeo do Arthur, te cortando rapidão. Começou a contaminar. Sim. Contaminou, você poda, porque senão o que acontece? Você perde um time inteiro ali que você cuidou, criou, entendeu? Aí é o momento. Eu lembro, teve gente, não sei se você lembra dessa época, teve gente que uma época eu tive que cortar departamento inteiro no portal. E em outras empresas nossas também. Acho que faz parte do negócio. Porque você você treina, você tenta mostrar. Primeira cultura, né? Cultura e valores é inegociável, é o alicerce, né? É inegociável. Tá contra a sua cultura e o teu valor, não tem meio termo. Você tem que cortar e mandar embora. Ponto. Então, dito isto, aí você tenta ali. Se não é cultura e valor, às vezes é treinamento e tudo. Mas quando você vê que é comportamental e a pessoa não vai mudar a postura, aí às vezes ela contamina o departamento inteiro. E se você demora para perceber isso, você tá ferrado. Né? Você perde um departamento inteiro. Às vezes você tem que demitir todo mundo, sai mais barato que você continuar. Né? Vocês sabem que eu tenho lá deixa eu fazer o jabá aqui, óbvio, né? O programa. 2 jabá, né? Meu estagiário agora. Já tá querendo. Segundo, outro jabá. Né? Lá do M12, né? Que é um programa de mentoria que nós trabalhamos, mentoria de alta decisão. E a gente vê que isso se repete em empresas de startup que está começando, até empresa que tem 30, 40 anos, mesma coisa. As pessoas ficam naquela indecisão. Mas tá contaminando, o departamento não tá andando. Mas e muito bom naquilo ali. Fala, cara, corta e manda embora, mas aí vou ter que contratar. Mas do jeito que tá andando, vai piorar cada vez mais você continuar da maneira que você está fazendo. Então, quanto mais rápido você fizer o corte, né? Literalmente Tramontina. Corte rápido e tira, e às vezes você tem que tirar todo mundo. Menos sofrimento e menos dor de cabeça no final. Você concorda com isso? Com toda certeza. Uma das dificuldades que a gente passou também no começo, por falta de planejamento estratégico, inclusive, é ver a oportunidade e executar a oportunidade. Mas muitas das oportunidades, algumas a gente executou que não fazia sentido para o momento. A gente só viu a oportunidade, às vezes, de corte de gasto que traria dinheiro para o negócio,
mas talvez que exigiria uma cultura diferente, energia diferente. Então, às vezes tomar até umas decisões precipitadas que não era a hora de fazer. Talvez depois de 6 meses era o momento. No começo a gente, no primeiro ano ali que a gente tem que tirar do 0 pro 1, é trabalho mesmo. Vamos vender, você faz isso, precisar né? instalar, é raça e tal. Depois você tem que formar os primeiros líderes, depois, cara, chega no momento que você precisa de fato entender que você precisa de um planejamento, você precisa de algo para você seguir. Porque senão é aquela história, né? Quem não tem, que não tem direção, qualquer caminho serve. A gente tá bem no momento que é o seguinte, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu costumo dizer que... Ou o navegante que não quer, sabe por onde navegar, qualquer vento é favorável. Quando as pessoas me perguntam, cara, o que é empreender, como que tá essa mudança de imposto e tudo, eu falo, cara, mar calmo nunca fez bom navegante. Mas tem muita gente que é extremamente organizada, ela quer organizar muitas coisas antes de ser necessário. E se você quer organizar tudo, pensar em tudo antes de executar, você não cresce. Então são fases. A gente... O primeiro momento de empresa é trabalho, é árduo, é trabalhar, não dormir de noite. Então você cresce. Agora você organiza. A gente está num momento de organização ali. A gente conseguiu formar líderes muito confiáveis ali, muito competentes no que fazem. Então a gente vem, organiza, agora é a hora. Planejamento estratégico é fundamental. E essa montanha-russa é legal, né? Uma hora você é vendedor, outra hora você é gestor. Outra hora você faz isso. Opa, agora eu vou pro estratégico, vou pensar aqui. Então a gente tem que saber como trabalhar nesse sentido. E uma das coisas que eu gosto do planejamento estratégico é que ele tem que ser a bíblia do negócio, ele te direciona foco. Qualquer coisa que estiver fora do planejamento estratégico ali, você tem que tirar e cortar. Fora. Definir os seus nãos, né? E seus sims. A gente é bem Vocês fizeram planejamento estratégico. Eu estive lá visitando vocês, né? Agora ano passado, vocês falaram que estavam pensando em... Então vocês fizeram agora esse ano, agora em janeiro. Eu finalizei no final do ano ali. Top. Apresentei pro pessoal e tá rodando. Você viu que legal? Mais um bate-papo contigo lá. Eu falei, cadê o planejamento? A gente tem, fazendo. Mas cadê? Aí um olhou pro outro e que esse cara não tem, né? Vem pro M12. Vem pro M12. A primeira coisa que eu encho o saco no M12 é isso daí. Entendeu? Porque planejamento estratégico, funil de venda, máquina de venda. O básico. Tem outras coisas na frente. Não, isso aqui tem que ser na frente. Se você não souber dizer qual que é o teu foco, qual que é o seu não... E não entender que você quer crescer, não vai acontecer. Aí as pessoas, muitas vezes, a pessoa não entende porque não está crescendo, mas começa por ali. Então você começa funil de venda, máquina. Funil de venda, o que é? Deixa eu explicar isso melhor para quem está ouvindo agora, não só assistindo. Aulas, hein? Aulas comerciais. Eu tenho caneta para anotar aqui. Não, vai estar no YouTube. Né? Aproveitando, né, para quem está assistindo a gente em casa, não deixe de seguir o nosso canal lá, Negócios de Primeira, no YouTube, a curtir e compartilhar, sabendo bastante aqui agora sobre energia solar com essas duas feras aqui, novas, mas você vê que idade não é regra para empreender, eles são novos e cresceram absurdamente, estão hoje entre o maior grupo, né? E também no Spotify, ouvi agora Negócios de Primeira, tá no seu carro, tá se dirigindo até a empresa, agora vai viajando, baixa o podcast. Abre o podcast lá. Vão ouvir o Lucas e o Vinícius agora sobre energia solar. Vou aprender tudo aqui sobre eles. Mas, vindo aqui, então, funil de venda, quando você trabalha, o que acontece? Ele entra ali com a boca do funil que a gente chama, é a quantidade, para cada negócio é um modelo. Para vocês, é o número de pessoas que vocês visitam, o número de leads que chega de propaganda. E aí a pessoa vai qualificando até gerar uma venda no final, né? Quando você tem isso bem definido, você consegue saber quanto que você põe, né, de grana em determinados segmentos de marketing. Aqui que eu vou investir, é Instagram, é TV, é a parte comercial. A resposta depende do seu perfil de cliente, né? Então cada negócio, tem gente que o cliente é paciente odontológico, tem gente que é pessoas que querem residência e comercial, que é abrir quer instalar energia solar, tem gente que é varejo, então cada um é cada um. Então, onde é que você pega ali o perfil de cliente ideal, é onde você direciona seu marketing. E às vezes as pessoas acabam fazendo muito isso com o achismo dela. Eu fiz isso de determinada maneira e nem sabe para onde está vindo a venda. Às vezes está botando pouco dinheiro em marketing onde não deve colocar. Outras vezes está colocando muito dinheiro em coisa que não é para fazer mais, porque não está trazendo resultado nenhum. Mas como eles não têm KPIs, não tem indicador, não tem nada, é dirigir uma Ferrari
Eu brinco lá na mentoria que eu faço com os empresários, disse, cara, você tá dirigindo uma Ferrari no escuro. Uma hora vai dar merda, uma hora vai bater, uma hora vai capotar, vai acontecer alguma coisa. Né? E é onde eu acabo brincando. Aí é nessas horas que vocês vêm com a bucha. Porque quando a coisa tá complicando, eles vêm muito em cima de mim. Né? Aí depois quando tá de boa, eu falo assim, lá tá tudo bem e deixa eu ver se o cara tá fazendo a lição de casa. Aí normalmente não tá, ele deixa um pouco do lado. Cresceu, funcionou, mas daqui a 1, 2 meses, ou daqui a 1 ano, você vai estar com outro problema se você não tiver visão de longo prazo. Exatamente. E essa máquina de venda, essa questão comercial, essa pegada toda, como é que vocês trabalham lá? Precisa falar, lógico, indicador que tem, mas vocês têm hoje indicador, você tem o foco, reunião semanal de venda, como é que funciona? Com certeza. Essa comercial. Fala aí, Lucas. Engraçado quando você fala boca de funil, de aumentar a boca do funil e tudo mais, é o feijão com arroz do comercial, né? Empreendedor que ele não tem muito essa visão que vendas é uma metodologia. Sim. Né? Acho que tá alguns passos atrás aí de poder resolver um grande gargalo na empresa dele. Ixi, e põe passo, hein? Exato. E põe passo pra trás. Então até quando a gente começou, era o básico. Antes quem vendia era só eu, no começo ali, e depois o Vinícius começou a vender também e tal. Hoje o Vinícius é a pessoa que mais vende ali na empresa. Lucas me ensinou muito a área comercial. Eu lembro que lá no comecinho, eu tava no quarto, o Lucas já falava pra seguir o nosso CRM, famoso planilha no Excel. Lógico, mas já era, né? E aí já é um controle. Exato. Os indicadores servem ali pra gente saber aonde a gente tem que melhorar. Por exemplo, você foi atrás de... Já te respondo sua pergunta, tá? Você foi atrás de 100 oportunidades. Você conversou com 50. Vamos falar de maneira mais leiga, não tão nichada. Mas você conversou com 50. Você conseguiu apresentar a proposta para 10, fechou com 2. Você tem que fechar 10, tem que ir atrás de 1.000. Isso aí. A conta é fácil. Sim. Entendeu? A conta... 10 não, 1.000 não. 500. Deu pra entender. Essa matemática aí. Deu pra entender. Deu pra entender. Então a matemática é fácil. Se você vai atrás de 10 pessoas, você consegue falar com 7. E de 7 você apresentou 5 propostas e fechou as 5, não precisa. Então assim, o funil ele é fundamental para a gente poder tracionar as vendas. E você consegue, às vezes você não precisa ir atrás de mais oportunidades, você precisa melhorar na sua apresentação, você precisa melhorar no seu pitch, no seu fechamento. E hoje eu controlo esses indicadores principalmente pelo CRM. O tempo médio de venda é importante, qual é a taxa de conversão de cada pessoa. Então a gente não pode tratar todo mundo com igualitariedade. Todo mundo tem que fazer isso que vai dar certo. Não, às vezes o Ricardo ele é bom no fechamento. Joga duas oportunidades na mão do Ricardo que ele vai converter as duas. As pessoas só tem que querer ouvir o Ricardo. Beleza, se o Ricardo é bom assim, o Vinícius é bom em despertar o interesse nas pessoas, que é a parte talvez ali mais trabalhosa da venda, é a parte da prospecção ativa ali, né? Sim. Na minha opinião. Então você tem que saber qual que é o ponto de diferencial de cada colaborador. É lógico, você vai lapidando para você ter uma média depois, que você vai ter a sua média comercial, você vai saber onde está o gargalo. Mas hoje os indicadores que a gente tem comerciais é acompanhado principalmente por taxa de conversão em cada boca do funil. É o que eu analiso hoje de maneira assim, extremamente religiosamente falando, toda semana. Basicamente, quanto que investe, tanto em marketing quanto no setor, e no final, quanto que converte. Quanto que converte e qual é a quantidade, até antes do investimento mesmo, eu vejo qual que é a quantidade de cliente para cada pessoa fazer fechar uma proposta, uma oportunidade. Top. Porque ali eu vou saber, cara, você tem que ir pra rua fazer PAP, ali eu vou saber, cara, fica quietinho aqui, trata seu banco de dados que você vai dar bom. Fica quietinho, vamos para um treinamento, vamos fazer isso. E aí sim, depois eu faço análise de custo, que é o básico também, né? Aí faz o geral. E a ideia de trabalhar um cross-selling, ou depois que você vendeu, oferecer outros serviços para agregar e aumentar o ticket médio, vocês também têm um trabalho assim lá legal? Temos. Hoje a gente desenvolveu hoje a gente pode chamar um começo de um ecossistema, né, na área de energia renovável, porque a gente fala de carregador elétrico, usina de investimento, monitoramento do sistema. O nosso cross-sell é com low ticket, que é um monitoramento. O cara vende, ele esquece de monitorar o sistema, ele esquece. As pessoas confundem, acham que energia solar é milagre. Não, energia solar é um equipamento igual ao ar-condicionado. A diferença é que ela injeta energia ao invés de puxar. Se parar, tem que avisar a gente.
Ele é responsável. Se o ar-condicionado parar, você vai chamar quem? Vai chamar quem instalou. Parou aqui, vem consertar. A energia solar você não vai ficar cuidando. Você só vai ver quando vir a diferença na conta de energia. A hora que a conta baixa, o pessoal para de olhar. A hora que a conta baixa, o pessoal para de olhar. Aí se às vezes caiu um disjuntor. Só olha quando a conta aumenta de novo. Às vezes caiu um disjuntor, vem lá a bucha no final do mês. R$1.000. Aí a gente desenvolveu, né? a gente desenvolveu um projeto pra gente monitorar pra pessoa. Relaxa que você não vai ter surpresa. É serviço com recorrência. Legal. Eu converso muito de energia solar onde eu tô. Eu converso muito de energia solar. E essa oportunidade de criar um cross-selling que a gente consegue trazer receita recorrente e cross-selling? Quer explicar pro pessoal o que é cross-selling, Vinícius? Cross-selling é um produto que a gente consegue vender de novo para o mesmo cliente. Então, uma vez que ele já está na sua carteira, você já teve o seu CAC ali, você já gastou para adquirir ele. Então, se você vende novamente... O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Então, dependendo da forma que você trouxe esse cliente, tem diferentes custos. Na fogueira, né? Foi. Isso porque eu não sou o sócio comercial, viu? Eu tô testando. Bem que ele perguntou no começo, né? Posso? É que ele falou que ele tá pensando em assumir como CEO. Falei assim, cara, eu tô pensando em passar a perna em Vinícius no brincadeira. Então, o que é legal da gente construir isso aí? Uma vez que o cliente já tá dentro da casa, você não tem mais custo pra adquirir ele. Então, ele se torna uma venda mais barata, fonte. Conversando de energia solar com várias pessoas, eu entendi a oportunidade. O pessoal reclamava. Pô, botei energia solar, eu já vou logo na fonte, né? Você monitora, você olha o aplicativo e não, as empresas sumiu, não sei, minha conta veio cara, eu não sei chegar. E desde o começo a gente sempre teve uma cultura lá de montar um time interno de engenharia, de carga administrativa. A gente sempre teve um time muito parrudo administrativo, puxado pro lado do pós-venda. E aí, 70% das pessoas que eu conversava reclamava que o pós-venda de empresa de energia solar não era bom. Eu olhei pro Lucas, o Lucas olhou pra mim e falou, cara, a gente tem uma engenharia parruda aqui, aguenta cuidar, dar suporte para quem não é cliente nosso. A gente tem um time de pós-venda parrudo que aguenta fazer o trabalho ali de fazer um cuidado, um monitoramento. A gente falou, cara, vamos cuidar desse pessoal. Cuidando do pessoal, que é a principal questão. Se você cuida... Foi mal de cortar, mas tem a parte estrategicamente de análise de custo. A gente falou, a gente tá dando um suporte pós-venda para manter a credibilidade ali, pro cliente ser leigo. Não faz sentido a gente dar manutenção aqui e tal. Dentro da garantia, ok. Mas tem cliente que às vezes mexeu na casa dele, outro negócio, falou, estourou um registro de água. Vem cá, que é energia solar. Falei, não faz sentido. Não faz sentido. A gente vai ter que educar a galera aqui. A gente tem que educar a galera. Então a gente olhou assim, cara, qual que é o investimento, qual que é o gasto mesmo que a gente está tendo para retornar para os nossos clientes que não faz sentido. E aí que desenvolveu, cara, vamos ter que aprender a fazer receita com a galera que a gente tem aqui, entende? O resultado que vem muito bom depois, além, lógico, do financeiro, é principalmente satisfação, é a satisfação e é a retroalimentação que isso aí traz. Porque se você desenha, ninguém faz pós-venda, quando você tem uma carteira de cliente muito grande, é muito difícil a pessoa fazer um pós-venda recorrente só de relacionamento pro resto da vida. E com o plano de monitoramento, a gente entrega serviço. Então, todo mês, o time está mandando relatório, está explicando para o cliente. Isso aí se torna algo ativo. Gera indicação. Gera muita indicação. Principalmente quando o cliente já é nosso, ele indica mais ainda. Hoje, uns 70% das nossas vendas vem através de indicação, né? E o cliente que não é nosso, cara. O cliente que não é nosso, ele ama a gente. E vem cá, tudo bem, isso vocês estão fazendo para o cara que já está na sua base. Quantos clientes você tem já hoje no Hoje estado? A gente tem mais de 1.500, entre 1.500 e 2. Perto de 2 ali. Tá. Entre 1.500 e 2. Isso aí para quem já está se estão oferecendo. E o cara que vocês vão oferecer já tem? Vocês instruíram também o cara do comercial de não tenho, já tenho placa solar, já tenho. Mas monitora, vocês oferecem também? O mais legal é que a gente tá montando um time comercial para não perder a venda, né? Para fazer o ativo disso, a gente poder avançar com esse produto, com essa recorrência, com esse produto a nível Brasil, porque dá. Porque literalmente é um monitoramento. Os principais benefícios é o seguinte, nós temos 2 tipos de perfil de cliente que não os clientes externos, que a gente chama. Eu chamo muito cliente externo quando ele está satisfeito,
quando ele está satisfeito com a empresa que colocou o sistema solar dele, beleza, ele está satisfeito com a questão ali técnica, tudo, a conta dele tá barato. Só que tem um cliente que tem a dor, tem um que tem um problema. Esse eu chamo de órfão. Ele é um cliente órfão, que a empresa deixou ele ali e ele tá com um problema. Vender para o cliente que não é órfão, que está satisfeito, você vai agregar valor falando sobre, cara, se o seu sistema fica um mês desligado, você sabe se está funcionando ou não. É preventivo, é ter alguém monitorando por você para não deixar você perder dinheiro, porque é muito sobre isso, não perder dinheiro. O cliente que ele tem a dor, que ele é o cliente órfão, que ele está com um problema, a conta veio cara, a placa parou de funcionar, pegou fogo no inversor, esse cliente a gente agrega valor para esse cara, você tem um problema, você precisa resolver, você não tem opção. Tá com o cabelo pegando fogo, tapa na cara, o cara vai te agradecer. E aí, e ele agradece muito, porque depois que a gente apaga o fogo, a gente começa a cuidar muito bem dele. E aí é onde ele alimenta a nossa indicação. A indicação fala bem, a gente cria micro vendedores e a melhor venda é o indicador, né, cara? E a nossa área, ela é legal porque quando a gente fala de energia solar, claro, tem o lado da sustentabilidade, ajudar o planeta, mas quando a gente fala de energia solar, eu não tenho esse dado, mas eu arrisco dizer que 98% das pessoas pensam em economia. Pensa em economia, não vou colocar energia solar porque vai vir menos uma conta de energia, conforto ali, economia e conforto. E o legal disso é que o cara investiu para economizar, tá tendo a dor de cabeça. A dor de cabeça ela não é pouca, entende? Não é só o conforto que tá em jogo. Comprei um ar-condicionado, ele não funcionou. Beleza, é só o conforto que tá em jogo. A energia solar já é no bolso, pesa, estressa a pessoa. Quem que nunca se estressou na vida por conta de problema financeiro, né? Uma coisa que me tocava muito lá no começo também era que era o seguinte, a gente atende também muito varejo, muito cliente residencial. Tá. Quando a gente fala com o sistema solar, que uma pessoa que ela tem energia solar no comércio dela, a gente fala muito sobre grana, sobre retorno financeiro, diminuir custo. Só que quando a gente fala sobre residência, muitas das vezes a pessoa ela fez para economizar, só que ela também tinha um sonho de pôr placa, porque ela achava o cliente mais humilde, tinha um sonho de pôr placa. E aí a gente, um sonho de poder ter um ar-condicionado, porque é o seguinte, cara, eu não ponho ar-condicionado aqui porque eu não consigo pagar a conta de luz. Aí ela põe o solar, ela redorme bem, trabalha melhor no outro dia. E eu via muita gente falar disso, que eu falei, pô, era meu sonho, cara. E a gente, uma das funções principais, e na minha visão tem que ser isso, é que o empreendedor ele tem que melhorar o mercado. Ele tem que melhorar, ele tem que fazer... Por exemplo, o nosso produto de monitoramento, a gente foi pioneiro aquin no estado. O pessoal vai assistir o podcast, vai copiar, nós ensinamos aqui. Mas essa é a ideia. É melhorar o mercado. A gente faz, outra pessoa faz, cuida melhor também dos consumidores. Tudo que a gente precisa desenhar é para melhorar o mercado que a gente tá. Mas você sabe que esse negócio de copiar, cara, não é esse o problema? Eu converso com muita empresa, muito empreendedor. E eu começo a perceber, não é... faz um tempo já que, na verdade, eu percebi isso. Não é o cara saber da ideia copiar. Porque você falar que vocês colocaram não é novidade. É bem fácil. Não é novidade. Você vê isso em vários segmentos, em vários mercados. Vocês não estão criando a roda de novo. Só que o grande problema do empreendedor, ele não sabe por onde ele começa e o que ele tem que fazer. Eles vão fazendo em modo automático, vai dando certo comendo aquelas beiradas, vai tentando aqui, exato, tentando tem muita coisa e não bota prioridade, não bota foco onde tem que colocar. E a hora que eles não entendem isso, eles olham que é a gestão comercial. A gente tá falando um podcast aqui de 1 hora. Parece algo simples, mas você tem que deixar isso na cultura, deixar isso no processo diário de cada negócio. Se você não tiver claro processo de venda, script de venda, abordagem, funil de venda, conversão, dados, sucesso do cliente, pós-venda, indicação, programa de indicação... Os caras acham que eu vou fazer, vou copiar. Só que na hora que você tem que pôr isso, não no papel, mas pôr no papel, prática, executar e controlar, é onde a maioria quebra, onde a maioria não faz, não se ferra. E é onde, por exemplo, um dos meus trabalhos, você sabe que eu gosto de trabalhar como conselheiro e mentor nas horas vagas, é literalmente dando ralo. É literalmente cobrando, literalmente dando ralo. Cara, por que você não tá fazendo desse jeito? Por conta disso. Não, porra, você tem que pegar e fazer dessa maneira, porque isso aqui é o seu esqueleto. Por que você tá gastando dinheiro aqui? Por que você tá fazendo direcionamento pro outro lado? E às vezes isso é geral, né? Desde gente mediana, gente pequena e gente grande. Aí o cara que começa a trabalhar o controle, aí realmente o jogo muda. E uma das coisas principais é essa questão de gestão comercial, que a gente tem falado tanto aqui. Com base nisso, o que vocês acham que é pior no setor de energia elétrica? Vender mal
ou vender bem sem controle? Vamos lá. Vender mal. Opinião, hein? Vender mal, vamos lá. Vender mal, tipo... Vender social barato, qualquer jeito, vender de qualquer exatamente. jeito. Ou vender bem sem controle? Vender mal. Na minha opinião. Na minha opinião, vender mal. Dois, tá. Eu ia falar vender mal também, porque se você vende bem e não tem controle, você perde tudo que é o de melhor que vem depois. Que é as indicações. Só que se você às vezes vende mal e esse cliente ele entrou para dentro de você e depois ali você tem uma estrutura para você administrar talvez essa primeira impressão ou até você perdeu, mas vender mal tem dois sentidos, né? Tem você vender mal, às vezes o cliente veio por impulso e não sabe o que tá fazendo ali, e tem o vender mal financeiramente que você perdeu margem, beleza, mas já tá na casa. Define o vender mal aí. É vender mal isso mesmo. Vocês falaram citações que o cara vê o vídeo no YouTube ou concorrência fala coisa besteira pra ele investe, então acho que acaba vendendo. E o vender bem sem controle é normalmente quando você vende muito e acaba descontrolando. Os dois são problemas, né? Mas eu também sou do acho que o menos problemático é você vender bem sem controle, porque mais uma hora você continuar muito com isso, você tá ganhando, você tá crescendo, mas se não controlar os vários setores, né, da empresa... Assim, tem que ter a sincronia, né? Se você vende bem e não tem a sincronia depois, onde você quebra. A gente consegue trazer uma sincronia muito legal entre os setores ali dentro da empresa para entregar satisfação. Então a gente pegando muito forte, principalmente agora em 2026, nessa área cultural. Porque a gente formou líderes, né, no decorrer de 2025. Então, quantos funcionários lá? Tá beirando 50. Eu perdi a conta esse começo de ano, que entrou 15 ali em janeiro agora. Tá. Então a gente criou liderança no recursos humanos, a gente criou liderança na engenharia, no time de execução de obras, que a gente sempre trabalhou com o time interno de execução, no comercial, no administrativo. Então essa área cultural ela é muito importante pra gente manter o sincronismo, todo mundo olhar pro mesmo lado. Deixa eu contar uma história aqui, não vou história legal, tem que ser muito, polêmica a história. Não é não. Na área comercial... Na área comercial, a última área, até que você falou, indo pra área comercial, dados. A última área que a gente deu uma atenção que precisava dar foi a comercial. Por quê? Ficava aquele sentimento de, cara, eu não vou soltar o comercial não. Aqui sou eu, aqui. Só que você não consegue fazer o trabalho de um gestor comercial mesmo. Porque você tem outras demandas. Você tem reunião para falar com o seu sócio sobre financeiro, você tem isso, tem um problema para fazer, você tem isso, tem outra gargalo para fazer, arrumar ali. Às vezes uma venda grande que é você que tá tocando. Em que momento você descobriu que não podia depender mais de vocês dois, você precisava de mais gente? Foi muito rápido esse negócio de demandar para um líder, criar os primeiros líderes. Começou na área de engenharia. O Vinícius tinha um puta potencial de vendas, né? Ele é nascido e criado em Pedro Gomes, é quase um vereador lá. Pedro Gomes, todo mundo conhece. Cara, esse cara aqui tem que vender pra gente escalar, né? Tem que vender, tem construindo umas casas novas, dá pra gente ter mais cliente lá, que o pessoal brinca, fala que nós temos todos os clientes em Pedro Gomes. Esse cara aqui tem que vender, ele fazia projeto. Aí a gente falou, cara, a gente precisa de uma pessoa... Você nasceu lá em Pedro Gomes? Sim. Nasceu? A gente precisa de uma pessoa pra fazer projeto, porque você vai trazer mais dinheiro, você vai trazer mais dinheiro e isso aqui vai ser mais inteligente. Aí aconteceu a mesma coisa na parte de RH, que fazia parte de recrutamento. RH, depois obra, depois a parte administrativa. A gente tá gastando um tempão aqui com coisa administrativa. O dono tem que vender, velho. Nós dois tem que ir pra linha de frente, vender, não viaja. A gente é o cara que vai vender o tempo todo, né? E aí a área comercial, ele falou, cara, eu que tenho comercial, e a gente trouxe uma pessoa de mercado. Você tava com dó de soltar o time comercial, pode falar a verdade. Eu acho que era um pouco de ego, viu? Sim. Acho que era um pouco de ego, tipo assim, eu sou bom nisso aqui que eu faço, não vai ter uma pessoa que vai fazer tão bem ou melhor ou que vai dar continuidade. Tem a experiência que eu tive também, que toda troca de gestor na área comercial dá uma bagunçada no time. Você tem que ir testando até acertar. Exato. Mas daí a gente trouxe ficou bom, né, cara? Foi muito bom. Foi a melhor decisão, eu acredito, ali da parte comercial, né, falando. A expectativa de balançar o time, a hora que o gestor chegou, o time acatou, a gente, puta, que bom que deu certo, cara. O gestor chegou, 2 dos vendedores representava quase 40% do nosso faturamento, saiu. Então o gestor chegou. Ali a gente testou a confiança do gestor. Porque chegou, a peteca caiu, um monte de gente saiu. Vendemos uma coisa, né? Pode vir que tá redondo. Pode tá redondo, tá massa. só vai. Aí o cara chega na mesma semana, o mundo sai. Eu falei, caramba, velho. Aí foi na área comercial? Na área comercial. Entrou quando lá?
Não sei, foi 6 meses. Foi maio? Foi um mês antes. Não, maio não, foi julho. Foi agosto, no mês que a gente estreitou o relacionamento, parceria com a VEG. Faz 6 meses, Foi ali pra julho, mas... Foi um mês que a gente estreitou o relacionamento e virou parceiro da VEG. Enfim, aí foi isso. Só que, cara, ele dobrou o faturamento da empresa. Junto com a equipe comercial também. E a estratégia. Já tinha uma metodologia, ele cumpriu o processo. Exato. Basicamente cumpriu o processo. Então, assim, um dos nossos erros como empreendedor é realmente a gente ter a confiança de passar o bastão. Delegar e não de largar. Então, assim, você sabe que os dois maiores problemas de empreendedores, você sabe disso, ego e medo. O ego é que você acha que você acerta, você é o fodão, você não vai errar nunca. Centralizador, né? Às vezes tem um ego que centraliza tudo. Mas às vezes é arrogância mesmo, entendeu? Todo mundo acho que passa por essa fase. Você achar que você não vai errar, que o negócio tá bom, que você não precisa de nada ali, você tá bem. Até você tomar um tombo. Aí você começa a ficar mais esperto, entendeu? E desde a época do portal, né? Lógico que a gente tem, só que hoje, graças a Deus, você aprende, né? Eu lembro que na época o Edson Rigonati, que era lá da Astela, começou pequeno também, foi o primeiro investidor nosso, primeiro e único investidor no Portal Educação foi a Astela. Pequenininha, começou a crescer, era no escritóriozinho, hoje é a maior gestora de capital de risco do país. Investiram mais de 1 bi em startups no país. Cresceu que é um gigantesco. E até hoje ele é meu mentor, né? E eu lembro que na época eu tava no portal liderando a parte curso livre. Eu sou fodão, sei isso. Ricardo, vamos abrir um conselho, né? Ele falava, vamos abrir um conselho contigo. Pra quê? Aí o pessoal da Endeavor, mesma coisa. Ele vai. O pessoal da Endeavor, mesma coisa. Vamos abrir. Não, mas pra mim foi um divisor de água, realmente, entendeu? E isso, pra quem acompanha, e os meus sócios, André, o Guilherme, que vocês conheceram, foi realmente um divisor. Porque a gente falou, a gente sabe tanta coisa, quem que vai saber mais do que a gente? E a hora que veio... nosso negócio, né? A hora que veio a opinião de fora, veio o Edson e veio o Casca, na primeira reunião, bicho, a gente já viu, cara, a gente vai arregaçar nisso aqui, vamos mudar isso, vamos instalar aquilo. Desde então eu nunca mais fiquei sem. Tanto que o Edson até hoje é meu mentor. Né? Tipo assim, mesmo eu aprendendo muita coisa, alguma coisa mais estratégica, cara, dá uma olhada nisso. Eu acho que é isso, vê se eu tô errado na minha decisão. Vi isso uma vez. Edson Rigonati. Depois tem a Tela Matrix, pra quem tá olhando, tem um site lá, tem uns artigos foda dele. Acho que eu lembro dele. A gente brinca que ele é o mentor dos mentores, porque na Endeavor somos hoje em 300 empreendedores, né? Fundador da Acreditas, fundador da Spoleto, fundador da iFood, então tem várias grandes empresas que estão lá dentro, e ele é um que começou ali e a gente acabou ficando. Então ele tem realmente algumas sacadas, tanto por investir, tanto por ter participado de várias empresas. Você participa de coisas que já deu certo, já deu errado e outro, cara, isso aqui vai acontecer isso. E sempre quando uma ou duas vezes que eu não ouvi ele, foi quando eu tomei. Arrogância, ego. A gente tá falando de ego e medo. Aí eu comecei a valorizar bastante a opinião dessa questão do mentor. E até hoje tenho, realmente. Porque olhar de fora é importante, né? Os meus melhores negócios, eu falo, às vezes é quando eu tô na estrada, que eu não tô dentro da minha sala ali, às vezes analisando o número, alguma coisa. Eu pego o carro pra sair. Tem muitas das vezes, às vezes eu tô até escutando um podcast, vem um ensaio de alguma coisa, mas às vezes eu paro, cara, o podcast, fico pensando. Os meus melhores negócios, as minhas melhores ideias, as melhores, às vezes, as melhores ideias positivas que, pô, isso aqui deu certo. É viajando. A gente tá com uma oportunidade que foi viajando, isso aí não vou contar agora, mas a gente tá desenhando um novo empreendimento. É boa também, tomando um. Meus melhores negócios é conversando, fazendo um network verdadeiro, não é aquela questão de interesse, tem que ser real mesmo. Sim. Mas assim, o Lucas sabe disso, cara. Às vezes eu carrego a Starlink no carro viajando, e do nada ele tá em reunião, eu ligo pra ele, eu falo, o que você tá fazendo? Eu falo, cara, tô em reunião. Eu falo, não, para e me escuta aqui agora que eu tô com uma ideia do caralho. Não temos que fazer isso, nós temos que montar isso. Tá bom. Se eu não me engano, vai beber água, se eu não me engano, o monitoramento surgiu enquanto eu tava viajando, ou algo assim, cara, puta, é bom demais. A grande maioria. Então isso soma muito com o conselho, é algo que olha de fora o seu negócio. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, a gente conversou sobre isso daí. Cara, você tem que ver um negócio de recorrência. Você tem que pensar alguma coisa de recorrência, porque vocês vão ficar só com o produto, você dá um pool de receita que às vezes a médio e longo prazo não sustenta. E aí tem controle de fluxo de caixa, tem você criar uma previsibilidade é extremamente importante. E aí o ego e o medo. O ego é essa questão, então a parte do tombo
Isso aqui ajuda bastante. E o outro lado é o medo, que é normalmente quando o cara que tomou 1, 2 tomas fica com medo de agir, aí não faz mais nada. Aí fica com aquele eterno medo e acaba não fazendo. Né? Então é os dois problemas. Muito resumido em 2 palavras. A gente às vezes olha pra trás de tudo. E no começo a gente teve coragem, cara. As pessoas perguntam, pô, você vê às vezes potencial, você vê que a pessoa tem ali um companheiro, alguém, um amigo. Fala, cara, como é que você... Fala, cara, coragem, bicho. Tem que ter coragem. Se o empresário ele não tem coragem e ele não, conforme passa o tempo ali, tá tudo bem você ter um ego aí, você vai, aí você aprende, aí a vida muda. Então humildade e coragem é uma das principais palavras do nosso... É que você começa ali com a determinação, com o sonho, com a coragem, mas se o cara não tiver processo, ele pode errar muitas vezes, é onde muita gente quebra, né? Tipo, vocês são um caso hoje que vocês cresceram e tiveram sucesso, mas muita gente acabou tendo com coragem, faz coisa arriscada, faz coisas que ele dá um tiro mais alto que as pernas, ou não tem uma segurança, ou ao invés de fazer um MVP, né, um teste primeiro do produto, ele já vai começar de cara. E às vezes onde o cara quebra, desanima, fica com dívida. A humildade, isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. A humildade, ela relaciona muito com isso, porque é hora de você olhar pra você mesmo e entender que às vezes você tem que ir pra fora, você tem que fazer um curso, você tem que olhar pra dentro. A humildade resume tudo isso que vem depois da coragem. A humildade de você querer aprender e se reinventar cada vez mais. O mercado mudando. Se você acha, não, eu sempre fiz assim, é assim que vai ser daqui pra frente. Se o seu liderado chega em você e você fala pro cara, pô, sempre fiz assim. Não é assim, você tem que ser humilde e entender que você precisa reinventar, né? É uma roda que vai se reinventando cada vez mais. Sim. Indo nessa linha também, eu fiz até eu lembrar do nosso começo. A gente se completou demais. Até na forma da gente se comunicar mesmo. E principalmente na visão de, cara, você é melhor nisso aqui do que eu. Me ajuda nisso aqui. Aquela humildade, fala, cara, isso aqui é seu. Confiança, faz isso aqui, cara? Confiança. Então tem muito empreendedor que começa e às vezes sabe que existe um lugar que ele não é bom. Tem um ponto ali que sabe que não é bom. Como que você resolve isso? Tem várias formas de você resolver. Então uma das formas que deu muito certo é que cada um era bom em alguma área. Igual no começo, esse cliente aqui tá bravo e tal. Só conversar, eu vou conversar com ele que ele vai entender e tal. Esse negócio aconteceu isso, é um problema, relaxa, a gente vai resolver. O cara entendeu. É a divisão aí a parte da sociedade da forma mais inteligente, né? Você tem que dividir os pepinos. E a humildade de reconhecer no quem é bom e o que, entendeu? É isso aí. Acho que é cara, um dos pilares legal. E outra coisa pra vocês. Vocês acham que é propaganda, mas não é propaganda, bicho. Eu já tive na cadeira de vocês, eu já pensei que nem vocês. É propaganda, mas sem intenção. Então. Não, a minha propaganda é o seguinte, eu falo pra todo mundo, a minha propaganda é o meu resultado. Né? Tipo, é o meu resultado, é o que eu trago pro teu crescimento ou pra você deixar de ganhar dinheiro. É que a maioria das pessoas não senta e para. Uma decisão que ela fica postergando, uma decisão que ela fica enrolando, algo que ela fica demorando muito. Decisão difícil que o cara fica ali pedalando. Cara, vocês têm que ter um mentor. E não tô falando que precisa ser eu, não. Não precisa ser eu. E pra quem tá em casa e quer empreender, cara, vocês têm que ter um mentor. Não precisa ser eu, mas vocês têm que ter alguém que tem um conhecimento, que já passou por situações que você tá passando. Lógico que na área de energia solar, você tem que ter um mentor mais específico na área de, tecnicamente falando. Mas a questão não é técnica, é de gestão. Aí, por exemplo, eu encaixaria. É direito, tem que ter algum outro cara da linha para ir. Por quê? Porque essas pessoas vão encurtar caminho. Acelera o crescimento. Vai acelerar o crescimento, vai cortar caminho. Às vezes a gente tem prioridade, mas às vezes uma prioridade ali o cara te fala, bicho, isso aqui vai acontecer de tal jeito. Eu tive aqui esses dias com o Mário Gazin. Já ouviu falar da Gazin, né? Grande seu Mário. Exatamente. Esteve aqui sentado, conversando com ele. Ele falando para mim, eu fiquei 2 anos... 1 ano, 2 anos com um problema na Gazin, quase quebrando, tentei consultor, tentei empresa, muito isso. Gastando dinheiro e perdendo dinheiro. Num almoço com o Samuel, da Casas Bahia, né, fundador da Casas Bahia, num almoço com o Samuel, ele resolveu meu problema. Olha como é que é, Pedro. Num almoço com ele, que é e Ricardo, foi 1 hora. Foi 1 hora de almoço com ele, ele tava correndo rápido. Faz isso que eu já passei por isso que aquilo. Fui lá e resolvi meu problema. E fiquei lá pedalando durante 1 ou 2 anos em cima daquilo. Ou tomando decisão errada, ou tomando algumas coisas. Então, ter mentor, né, que eu nem te falei, não precisa ser eu.
Pode ser qualquer um, mas isso vai encurtar caminho para vocês. Seja de gestão, seja de tomar decisão, seja em onde que a gente começa, seja eu quero crescer, quero pegar outros setores, quero fazer um cross-selling, quero fazer alguma coisa em outro segmento que possa ser complementar ao meu, compensa ou não, né? Eu sempre vejo muitas pessoas, muitos empreendedores, eu sou empreendedor serial. Eu falei assim, bicho, não fala essa merda, pô. Não, porque você pode ser investidor, né? Putz, sou investidor ali, mas os caras estão empreendendo. Empreendedor serial, eu nunca acreditei. Às vezes o cara tem um negócio pequeno, né? Quer trabalhar com 3, 4 coisas e não dá foco em nenhum. Vocês veem a importância do foco, de processo para vocês trabalharem. Então essa é uma das que eu sempre coloco para todo mundo, né? Essa questão realmente que importa, cara. As pessoas não veem. Eu já acertei muito, já errei também bastante, né? E eu hoje tenho um mentor. E o Edson, eu sei que ele tem um mentor. Porque na hora que a coisa vai apertando, é onde, cara, deixa eu ver onde que tá a situação. Olha que pra mim, se eu não tô fazendo alguma coisa errada nesse sentido. É um cara que é um auditor do seu dia a dia. E às vezes também é o desabafo. Porque não adianta você conversar com a sua mulher, elas não vão entender o dia a dia. E vocês dois já estão viciados. Viciado que eu falo, tá no dia a dia, na composição tão conectado que às vezes você nem concorda, mas pô, concorda, massa demais ali, você tá alinhado às vezes, então até o próprio é muito solitário, né? Trouxe, o próprio podcast que trouxe vários insights, né? Então imagina a mentoria. E pitch pra cima de pitch aqui em cima da gente, hein? Mas vai sair direto, agora, né? vai sair. Mais direto, né? 12, cadê? Pegadinha. Não, pior que eu não tenho nem contrato, cara. Eu não faço nem contrato com as mentorias, eu falo, é aqui, esse valor aqui e ponto. A ponto que é irrisório. Com 1, 2, 3 meses o cara entra e vem. Só que aquela questão, cara, eu não passo como que o resultado a mão na cabeça. Porque eu acho que o cara tá ali, eu não tô ali pra ser legalzinho com vocês, pra ser bonzinho com vocês. Acho que o mentor é pra dar porrada e pra dar uma acordada. Exato. Não me facilita também, né? Você foi contratado pra mentorar, porra. Não pra ficar passando a mão na cabeça. E lamento. Tá errado essa porra aqui, faz isso. Exatamente. Como que resultado, cara, e falar com muita confiança do que você faz, principalmente o resultado, ele faz você tomarem decisões muito mais fáceis, né? Eu já fechei vários negócios, que às vezes negócio centenas de milhares de grana, que eu não lembrei de pedir a proposta comercial para assinar. Então. A pessoa, ela te ganha ali, mas é muito você olhando o resultado e tudo, você fala, cara, eu preciso fechar esse negócio aqui. Você esquece às vezes do básico. O resultado, você ter resultado no que você faz, ele é extremamente importante para sua jornada. Olha só, o pessoal tá me chamando aqui, chegou, passou rapidinho 1 hora, hein? Já deu? Chegamos no final aqui de mais um podcast. Vou fazer uma última pergunta, quero que vocês respondam aqui agora. Para quem está nos assistindo, acho que vale o like, vale compartilhar com amigos e conhecidos. Não esqueça de curtir o sininho, de clicar, aperta o sininho aí para receber os próximos episódios, ativar o sininho. E agora também no Spotify, além do YouTube. E se você é empresário, quer aprender a jogar o jogo de gente grande, quer aprender a parar de fazer besteira e tomar decisão mais assertiva, crescer a receita e aumentar o teu lucro, eu tenho lá o programa de mentores para alguns empresários, M12, são só 12 empresários por mesa. E se continuar querendo perder dinheiro e achando que você sabe tudo, também continua o seu jeito, é o jeito certo. E para terminar aqui, 2 perguntas. Vocês largaram a faculdade para empreender. Sim. E eu acho que a decisão foi certa. Tá? Eu acho que estava o negócio dando certo. Vamos focar aqui. Vocês tinham indicadores, tinham processo e cresceram. Né? Mas eu sei também que a família de vocês pegou muito no pé. Como é que chama a sua mãe, Vinícius? Minha mãe chama Marta. E a sua, Marlene? Lucas? Tá, Dona Marta, Dona Marlene, tenho certeza que eles ficaram na cabeça, no ouvido de vocês. Desesperou? E agora o negócio cresceu, dá certo. Eu quero que você dê o recado agora pra sua mãe, pra sua Marta, naquele microfone ali, naquela câmera ali atrás, aqui, ó, número 1. Rapaz, essa falando. Mãe, aí, vamos lá. O Grupo Rieto cresceu, dá o recado pra sua mãe agora aí. Ô mãe, aquele receio que a senhora tinha, aquele medo que você falou, Vinícius, vai dar certo ou não vai dar certo, Vinícius? Toma cuidado, cara. Será que é isso mesmo? O fulano fez sociedade e quebrou, não deu certo o negócio. Tá vendo aí? Olha a potência que a gente construiu, que a gente criou aqui com essa história de sucesso nossa, essa relação de parceria. Principalmente os ensinamentos que você, meu pai, me trouxe, de coragem, confiança, de saber e levar adiante. Mesmo a senhora com medo, eu entendi que no fundo queria e a gente fez fazer acontecer. Isso aí. Mãe, primeiramente, obrigado.
Obrigado pelos puxão de orelha, pelos ensinamentos e pela preocupação. Você pode ter certeza que toda a preocupação do Eunice serviu de combustível, porque principalmente do sucesso profissional, financeiro, acho que o sucesso que está dentro do nosso coração, que é a felicidade da senhora, ele sempre grita mais alto. E pode ter certeza que ver a senhora desapontada jamais ia passar pela minha cabeça. Então foi combustível toda a preocupação do início. Muito bem, e com esse depoimento aqui para as mães que estão assistindo agora, a gente encerra mais um podcast Negócios de Primeira. Até a próxima, pessoal.